Senhor presidente, quero mais uma vez trazer a esse plenário, através aqui da tribuna, a nossa preocupação em relação aos desdobramentos com o ocorrido lá em Mariana, em Bento Rodrigues, causando grandes transtornos a Barra Longa, Rio Doce, a todos os municípios indo até o Espírito Santo. É lamentável ainda a situação dos agricultores familiares, a situação daqueles municípios que dependem da água para o abastecimento, porque foi suspenso a água mineral. E o pior, que eu já formalizei a denúncia para o Ministério Público, para o IBAMA, é que as empresas, até na semana passada, continuam lançando lama no rio. Está saindo lama lá da barragem sendo lançada. Então essa água nunca vai ficar em condições. Presidente Zequinha Sarney, primeiro cumprimentar ao Jocely e também ao padre Geraldo Martins, que esteve acompanhando. Jocely, em relação às lamas que continuam sendo jogadas, não sei se você falou, porque chegou para mim um vídeo, eu já encaminhei para o Ministério Público, para o IBAMA e tudo, eu estive em Barra Longa. Então, ainda no mês de janeiro, lama, e tenho foto também de um trator jogando lama no Ribeirão do Carmo e perto ali de Barra Longa, entre Barra Longa e Paracatu. Então, jogando lama, ou seja, a lama continua sendo lançada no Rio Doce. Em vão achar que vai limpar o Rio Doce, porque está saindo lama, além da lama que está saindo de dentro da barragem, a margem de terra que era agricultável, perto de moradia, como em Barra Longa, sendo lançado. Como que vocês têm acompanhado essa situação? Nunca parou de lançar a lama, desde o acidente. Semana passada, inclusive, nós fizemos imagens em Paracatu, né? Está descendo lama pura. E nós não temos acesso ao local da obra onde se rompeu, porque lá estão fazendo obras físicas, né? Inclusive eles fecharam o acesso a Bento Rodrigues. Para chegar a Bento Rodrigues precisa de autorização da Defesa Civil, assim por diante, porque lá está se construindo obras logo acima. E nós não temos dúvida, a lama continua descendo. Eu estive também semana retrasada em Governador Valadares, o rio está vermelho ainda, né? Ou seja, está ainda descendo lama, é um processo permanente. Então, exatamente, o crime está sendo continuado e já podia ter sido tomado medidas de contenção da lama, né? Nós já estamos há 4 meses, né, do ocorrido e continua descendo lama. Nós sabemos o que está por trás. Está por trás o interesse de que quanto mais lama descer, mais espaço de reserva eu vou ter depois, né? Inclusive, mais rejeito vou poder jogar depois. Faz parte da estratégia de retomada da empresa, né, com condição, inclusive, de ter um reservatório de lama muito maior de rejeito de minério, que é um outro tema. Devia se proibir as barragens de rejeito, porque já tem tecnologia adequada, né, ao tratamento de rejeito de minério. Então, esperamos que também essa seja uma medida a ser tomada. Aquela hora, exclusivamente ao Jocely e depois em relação aos requerimentos. Mas aí, então, eu pergunto ao Dr. Carlos Eduardo, em relação às licenças, porque pela informação que eu tenho, a licença foi ad referendo. Todas ad referendo. Então, os governos continuam errando. Foi no governo Aécio, governo Anastasia, quando então a sociedade também não foi ouvida. Porque se tem um modelo que é o conselho, mas toda vez era assim. Eu participei de algumas reuniões do conselho. De repente tinha uma situação que era mais complexa e que tinha dificuldade de aprovação no conselho, o secretário chamava para si e dava licença a referendo. Presidente, eu chamo a atenção dessa questão, porque em relação ao crime cometido, ou seja, além das empresas, tem gestor público responsável. Porque como se dá uma licença de operação sem ter as documentações, como foi aqui bem colocado pelo Dr. Carlos Eduardo, que não tinha sido executado, nem recondicionante, era algo estruturante em relação à barragem. Então é grave em relação à responsabilização do gestor público quando deu a licença ad referendo.
Outra questão, Padre Geraldo Martins colocou bem, mas acho que a gente tem que acompanhar em relação aos novos atingidos. Os novos atingidos, por exemplo, são as casas que estão rachando, por exemplo, mais em Barra Longa, pessoas que estão perdendo espaços. Então, o transtorno da saúde são atingidos agora, recente, né? Tipo assim. Porque às vezes vamos considerar os atingidos lá, daquele momento, mas são novos atingidos, né? Aí o Padre Geraldo é que vai talvez contestar, no sentido assim, para mim ficou muito claro em relação ao atingido direto e indireto, que de fato não existe, todos são atingidos, mas temos atingidos em relação ao tempo um pouco, porque estão sendo também ignorados, esses que estão tendo danos materiais e mesmo a sua própria saúde, com tanta poeira. Doutor Carlos Eduardo, eu encaminhei para o doutor Carlos André essa denúncia que citei aqui anteriormente, que é a lama que está continuando a sair. Aí eu formalizei essa denúncia, mandei também para o Ministério do Meio Ambiente, para o IBAMA, para o Ministério Público Federal. Então, eu entendo que é grave. Lá a gente coloca, e mandamos vídeos e fotos anexados. Acho que isso é grave, porque vai ser uma ilusão achar que a água vai clarear lá embaixo. Essa denúncia é importante nesse sentido. Quem acha lá que estão tratando a água lá para abastecimento, os municípios abaixo, que estão tendo alto custo para limpar essa água, e que já estão fornecendo, não vai limpar, porque estão continuando a lançar lama lá em cima. Não só que sai direto da barragem, como também que ficou à margem, que eles estão jogando com trator para dentro do Ribeirão. Isso é grave, e já formalizamos essa denúncia. Então eu entendo que é reincidência no crime. Assim é a minha leitura. E é grave. Em relação ao acordo, já manifestamos, de fato, acho que o governo continua errando nesse sentido, de não ouvir de fato o povo. Acho que foi o erro desde o início, o erro do prefeito municipal de Mariana, quando permitiu que fosse instalado um escritório lá na empresa, para estar computando os atingidos. Eu fiquei lá 3 dias ali e pude perceber isso. Então é muito mais uma maneira de proteger, de cercar a empresa. Como está lá, doutor Carlos Eduardo? Eu acho que isso, a gente teria... Por quê? Com que direito que a empresa coloca um portão e impede as pessoas terem acesso a Bento Rodrigues, destruída Bento Rodrigues? Aquela é propriedade dela, a antiga Bento Rodrigues, destruída? Então por que é proibido o cidadão ter acesso? E lá tem um portão. Ou ainda quer resguardar a cena do crime, de imagens e tudo mais, ou de fato a barragem Germano oferece risco, alto risco, uma coisa ou outra. Porque então aí vão matar mais gente, se for lá frequentar ali. Então é algo que fazendo então aqui essa denúncia. A gente respeita aqui, o colega teve que sair, o deputado Laudívio, mas porque está sob a responsabilidade dele esse novo Código de Mineração. Eu acho que de um lado nós tivemos a vitória de não votar a toque de caixa o novo marco regulatório, no ano passado. Porque a justificativa é essa, tem que ter um novo marco regulatório, tem que ter, e a gente via que tinha que ter, mas muito mais para proteger e resguardar as empresas do que aos possíveis atingidos, a questão ambiental, a questão social, né? Então, mas ainda exige de nós um acompanhamento e não permitir, seja essas sugestões que o Dr. Carlos Eduardo traz, esse código que está aí, não houve discussão nenhuma com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Secretaria de Direitos Humanos, no sentido de, foi todo ele construído num diálogo, mesmo que veio do governo, somente com o Ministério de Minas e Energia. Então não dá para confiar numa proposta dessa, sem dialogar com outros ministérios, de participar de fato. Então acho que é esse cuidado que a gente então tem que ter. No mais, parabenizar de fato tanto ao Jocely registrar, a Jocely, acho que está
Oi, sim. Pela fala do Jocely, pela convicção que tem, os dados, também ao padre Geraldo Martins, representando aqui também a Arquidiocese, ao próprio Dom Geraldo, que desde o primeiro momento ficou do lado do povo, acompanhando, então, sendo pastor nesse sentido, né, de cuidar do seu povo e não de se intimidar em relação às chantagens das empresas. E o padre Geraldo também traz todos os dados, muitas informações e provocações importantes, muito importantes. Então, presidente, agradecer e dizer assim, que nós temos muito trabalho pela frente. Embora 4 meses se passaram, mas nós não podemos nos deixar intimidar em relação à pressão da empresa. E o que eu pude perceber a mais recente, que está contagiando. Então não é só a população da cidade, da parte urbana de Mariana, que está muito mais para o lado da empresa, como em Ouro Preto. Eu pude ouvir várias pessoas de Ouro Preto, porque trabalham lá e tudo. Então, assim, não, tem que resguardar a empresa, tem gente que está... E o oportunismo da própria empresa de estar demitindo. Eles estão demitindo as terceiras, estão demitindo por outras razões, mas vão nesse oportunismo e de também estar chantageando mais a população. Por isso que eu acho que nós temos que repensar melhor. Eu fui pego aqui pela surpresa agradável de ter quórum e a gente poder aprovar os requerimentos, mas da gente tentar pensar também os requerimentos para a gente discutir essas outras saídas e outros setores que não contemplamos tanto aqui, como pescadores, agricultores e a própria diversidade econômica, o potencial da diversidade econômica que esses municípios têm, diferente que muitos colocam que se não for a mineração eles não têm vida. Isso não corresponde à verdade. Obrigado.